Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso curso Investimentos Saudáveis. Hoje nós vamos falar prioritariamente sobre fundos de investimento, uma realidade a ser explorada. Aqui nós vamos falar de forma geral sobre todos os fundos de investimento, mas nós vamos dar uma prioridade para a renda fixa, porque é o que nós estamos abordando aí nas últimas aulas. Depois nós vamos estar abordando aí sobre fundos de renda variada, mais para frente no curso, porque a gente ainda não entrou em mercado de ações, então isso daí eu vou deixar um pouquinho mais para frente e depois nós voltamos, porque para a gente trabalhar sobre fundos de investimento, eu vou dar só uma pincelada, porque daria um outro curso do tamanho do nosso para falar só sobre fundos de investimentos, porque daí nós temos 1 quilo de fundos. Então, vamos começar do início e depois a gente aprofunda um pouco mais depois que eu falar de ações. Primeiramente, nós temos que entender o que é um fundo de investimentos. Nós temos que a ideia geral é o seguinte: você tem o seu dinheiro, você não tem tempo para estar estudando sobre o mercado, você não tem tempo para estar estudando sobre as empresas da bolsa, sobre as taxas de câmbio, como é que está sendo a política econômica e fiscal, assim, de uma forma mais aprofundada. Daí então você vai terceirizar esse tipo de decisão para uma equipe capacitada. Daí a equipe vai ser o quê? Vai ser conhecida como o fundo de investimento. Esse fundo de investimento ele vai ser classificado primeiramente como um gestor, depois tem um administrador e daí vai ter os recursos de terceiro. Daí, então, nesse sentido aí, nós temos que o gestor é onde vai tomar as partes mais burocráticas, buscar as demonstrações com os administradores, e os administradores vão tomar a decisão de onde vai investir, dentro daquele perfil do fundo. Daí, essa hierarquia aqui, ela tem fundos que vão investir somente em renda fixa. Daí então os administradores aqui vão tentar somente escolher os melhores tipos de ativos ali dentro da renda fixa para satisfazer aquelas condições e aquele objetivo do fundo. E daí da mesma forma tem os de ações, de outros tipos imobiliários, que nós iremos falar mais na frente. Então, em geral é isso. Você quer investir o seu dinheiro, não sabe aonde vai investir, então você terceiriza. Normalmente isso daqui é cobrado uma pequena porcentagem em cima do patrimônio total. Daí isso daí vai ser cobrado para pagar a estrutura de pessoas que estão trabalhando dentro do fundo. Ou seja, é super interessante também você ter essa visão dos fundos de investimentos. Como que você vai fazer para entrar nesse fundo de investimento? Vamos supor que você tem R$200. Daí você quer entrar nesse fundo de investimento. Você vai fazer o pedido de entrada, né, como se fosse você vai querer comprar uma cota. E nesse sentido, então, o fundo vai pegar, fazer um balanço de todo o dinheiro que ele tem, ou seja, o patrimônio líquido dele. E nesse sentido ele vai ver também quanto que ele tem de cota. Nesse sentido, se ele tem R$100 mil de patrimônio líquido e mil cotas, você divide 100 mil por 1000 e você chega aqui, cada cota vai valer R$100. Logo, você com R$200 pode comprar 2 cotas do fundo. Daí é essa que é a conta que é feita. E daí, com os investimentos que eles fazem, esses valores aqui das cotas vão cada vez aumentando mais. Porque a quantidade de cota ali, se ninguém entrar ou sair, ela está limitada a uma quantia. E o dinheiro pode ir aumentando. Mas daí você também tem que observar que o valor da cota ele vai estar no momento que você vai comprar e no momento que você vai sair. Isso daí vai ter um prazo de cotização. Não é exatamente no momento que você pede para comprar a cota, você já vai ter o valor dela. Igual, por exemplo, quando você compra ações. Você vai lá no mercado, dá um lance e daí se tiver aquele lance ali, você compra imediato. Não, você vai lá, vai fazer o pedido de compra, né, do fundo, e daí nesse tipo ele vai ter um prazo de cotização para você. Daí então, se ele for em D+0, que a maioria vai ser, no mesmo dia do pedido ele já te dá o valor. Se for em D+1, no dia seguinte ao pedido ele vai te dar o valor. D+2, 2 dias seguintes ele vai te dar o valor. É a mesma coisa para sair do fundo. Se o fundo
ele tem um prazo de cotização para saída e você acionou que você quer o dinheiro, quer resgatar o dinheiro, então se for em D+0 a cotização, no mesmo dia que você fez o pedido, ele te retorna o dinheiro. Se for em D+1, no dia seguinte ao pedido, ele te retorna o dinheiro. Tem alguns fundos que eles chegam a dar 30, 90 dias aí para cotização. Ou seja, você teria que pedir hoje e depois de 90 dias você vai ter a cotização. Ou seja, você não vai receber antes disso daí. Então, vamos supor, né, que você está num fundo aí que tem cotização de compra de D0 e cotização de venda, de saída, né, de D30. Daí então você tem o prazo temporal aqui, você faz o pedido com seus R$200, ele te deu a cotação, né, dado por esse primeiro dia, então você já vai poder comprar 2 cotas. Daí você passa um tempo e você quer resgatar, então você faz o pedido de resgate, né, que vai ser no dia D0. Só que, como ele é D30, 30 dias após essa cotização que ele vai, 30 dias após esse pedido de resgate, ele vai te dar a cotização. Daí então que você vai ter o valor real das cotas. Então você fica exposto ao mercado nesses 30 dias, né? Todos os dias você está exposto ao mercado, mas se você sai porque você acha que uma tendência do mercado está indo contra aquele fundo, daí então você vai ter que esperar 30 dias para ter o resgate dele, né, a cotização. Os tipos, né, de investidores também é um fato muito importante, porque tem alguns fundos que pedem uma quantia maior de dinheiro ou que você tenha um certo conhecimento, devido ao tipo de risco que aquele fundo está atribuindo, ou então um prazo para resgate, porque pode ser aí de muito tempo. Daí então, dependendo, se for um pequeno investidor que não tiver isso muito bem estruturado nos investimentos dele, ele pode acabar gerando uma perda aí para ele que ele pode vir a necessitar desse resgate. Por isso que eles vão pedindo mais formação dos investidores. Então, nisso daí nós temos o primeiro, que é a maioria das pessoas hoje que investe, que são os tipos normais de pessoas, que não tem uma formação dentro do mercado financeiro, não tem nenhum tipo aí de título que ele ganhou aí não tem nenhuma certificação que ele passou, ele não tem uma quantia de mais de 1 milhão ou 10 milhões investido, então ele é considerado um investidor normal. Além disso, depois tem um investidor qualificado. Um investidor qualificado é aquele investidor que já tem no mínimo R$1 milhão investidos, tudo no mercado financeiro. Isso daí ele vai ter que atestar por escrito, né, para corretora, ou ele vai ter que ser um investidor profissional, que daí exige mais do que isso. Mas o investidor profissional ele já é considerado um investidor qualificado também, porque ele está um nível acima de exigência. O investidor profissional é um investidor que ele não... Agora, 1 milhão é pouco, ele vai precisar de ter 10 milhões investido. Ou seja, vamos supor que você é uma pessoa lá que não tem nenhuma formação dentro do... não passou em nenhum exame de mercado, né? E você tem 10 milhões investido. Você pode ser considerado um investidor profissional, porque considera que 10 milhões investido você tem uma forma de manter o seu padrão de vida e você consegue assumir mais riscos. E também tem que testar por escrito para corretora. Também, nesse caso agora, tem as instituições financeiras, porque aqui tem um grupo de pessoas normalmente que passou em alguma certificação também, né? E a instituição também tem uma certificação aí dada ou pela CVM ou pela Ambima. Temos as seguradoras, sociedade de capitalização, entidades abertas ou fechadas de previdência complementar, que são os fundos, né, fundos previdenciários, e tem também os fundos de investimento, em geral. Daí tem tantos fundos de investimento em renda fixa, multimercado, ações. Por quê? Porque nesse caso daqui, eles contam com um capital muito grande, eles têm pessoas qualificadas que sabem analisar esses tipos de investimento, para saber se pode entrar neles ou não. Além disso, tem as pessoas que possuem a certificação, né, como agentes autônomos de investimento, administradores de carteira, analistas e consultores de valores imobiliários, todos autorizados pela CVM. Então, em relação ao próprio recurso, ele pode estar tendo acesso a esses tipos de investimento mais arriscado, por eles possuírem essa certificação. Então, daí, além desses daí,
tem também os investidores não residentes no Brasil. E esse daqui é um caso à parte, que simplesmente é por ele não ter uma residência no Brasil. Ele é considerado que ele tem residência em outro país. Daí seria a mesma coisa de nós aqui do Brasil irmos investir nos Estados Unidos. Nós não seríamos investidores residentes dos Estados Unidos. Daí, o mais importante para a gente agora, né, porque a maioria teria residência no Brasil, seriam os normais, qualificados e profissionais. Daí, então, se você quiser ser profissional, você teria que estar prestando algum tipo de exame de certificação de mercado. Daí você poderia ter acesso a esses outros recursos para seu capital próprio. As informações, né? Vamos supor primeiramente que você tem seu dinheiro e você está querendo entrar dentro de um fundo de investimentos lá. Na hora que você vai procurar esse fundo de investimento, você tem que ver que cada fundo tem um CNPJ próprio. Apesar dele ter um gestor ali, um administrador, que pode ser um banco muito grande, ele pode também ser uma gestora de recursos, esse CNPJ não confunde com o CNPJ da gestora. Ele é um CNPJ próprio. Se por um acaso a gestora ou o administrador vier a falir, você pode trocar, pedir para transferir isso aqui para outra instituição. Daí é votado em assembleia e passa para uma nova instituição. Todo fundo ele tem que ter um objetivo e um benchmark. O benchmark, como nós vimos aí em vídeos anteriores, se vocês não sabem, vocês podem estar vendo aí os vídeos anteriores do nosso curso que nós falamos. É como quando você fala assim, o CDB ele vai dar 100% do CDI. Ou seja, o benchmark dele, que ele está tentando se assemelhar, é o CDI. Ele dá proporcionalmente uma rentabilidade proporcional ao do CDI. Ou ele então vai tentar ultrapassar a rentabilidade de um benchmark. Isso daqui tem que ser um benchmark que é facilmente encontrado na internet, certo? Daí normalmente são os requisitos para isso. Nós também temos a política de investimento, porque não é, por exemplo, que ele é de renda fixa que ele é totalmente isento de risco. Tem muitos tipos de investimento de renda fixa aí dos fundos que são atrelados a derivativos, a opções. Daí então você tem que observar a política de investimento, como que ele vai conseguir a rentabilidade através dos tipos de ativos que ele pode estar trabalhando. Nós temos também os documentos, os principais documentos que você tem que estar observando. Isso daí vai estar, primeiramente, o regulamento, o formulário de informação complementar, a lâmina e o termo de adesão. O regulamento é o maior de todos, vai ter tudo nele, tudo que você precisa saber do fundo vai ter lá dentro. O formulário de informações complementares é uma forma de resumo desse regulamento. A lâmina, ela é como se fosse um resultado mensal de tudo que está ali. Vai ser um resumo um pouco maior do que o formulário de informações complementares, mas ele vai vir com informações de quanto que está tendo os rendimentos nos últimos meses. E daí nós temos também o termo de adesão, que ele é muito mais simplificado, mas ele vai estar ali mostrando os principais riscos, que daí você vai ter que saber para você entrar naquele fundo. Então esses 4 aqui são bem interessantes. Você vai começar a investir no fundo de investimento, é interessante você dar pelo menos uma lida no regulamento, para depois você passar para os próximos, que talvez pode ter algum detalhezinho que você pode perder aí nos outros informativos. Mas depois disso daí, basta ler sempre a lâmina aí que vai estar bem atualizado, ou porque tudo que for mudar no regulamento tem que ser votado, então você vai ser informado. Isso daí tudo vale para todos os fundos, certo? Que nós vamos trabalhar aqui. Então, o formulário, né, de informações complementares, ele é periódico, ele tem que formar local de divulgação das informações, ele tem que expor em ordem de relevância os fatores de risco. Isso daí é muito interessante, né, porque o que vai aparecer primeiro lá é o que tem maior risco. Tem que falar da tributação e política de administração de risco, porque isso daqui é extremamente importante, porque isso aqui vai dar maior risco ou menor risco para o fundo que você está investindo. E também a política de administração de cotas. Isso também é bem interessante para mostrar se não tem potencial conflito de interesses aí dos administradores e gestores com os cotistas.
A lâmina, que é mais resumida e dá informações ali de rentabilidades mensais, né? Vai dar informações de características operacionais, né? Como taxa, indicador de desempenho, histórico de rentabilidade. É muito bacana de estar acompanhando mensalmente isso daqui, porque você sabe se o fundo está tendendo a perder a sua rentabilidade ou melhorar. Ela deverá ser entregue, né, antes da venda de uma cota em geral, e ela é disponibilizada a cada até o 10º dia do mês, né, o dia útil do mês. E elas são todas padronizadas. Isso aqui é uma coisa muito boa, porque independente do fundo, você sempre vai ter naquela região geográfica da lâmina as mesmas informações de cada fundo. E as exposições dela ali também vão ser seguindo a mesma ordem. Daí nós temos também o termo de adesão, né, que atesta que você recebeu todos os documentos, os principais riscos, e ele é muito resumido. Então daria para qualquer pessoa aí, até tendo muita preguiça de ler, conseguir ler, porque ele vai ter no máximo 5.000 caracteres. Então tem que estar lendo, gente, para ver o que você está exposto ao risco, porque depois você pode não achar interessante aquele risco para você. Depois você se arrepende, e se arrepende amargamente. A estrutura do fundo, né? Normalmente, os fundos, você pensa assim, o gestor, uma pessoa que não conhece muito sobre fundo, pensa assim, o gestor, o administrador como uma pessoa. Mas o gestor, normalmente, e o administrador, ele vai estar associado com um banco ou uma gestora de recursos. Então vai ser um CNPJ no qual vai ter uma estrutura muito grande para administrar esses recursos. E normalmente no site da Ambima, ela tem um ranking aí das melhores e das que tem maior recurso dentro da sua administração. Então é muito bacana de estar observando isso. Normalmente o administrador, né, contrata o gestor. Normalmente essa relação aí sempre é da mesma hierarquia, né? Normalmente o Banco do Brasil contrata a gestora do Banco Brasil, Caixa da Caixa, Crédito Suíço do Crédito Suíço, Safra do Safra. Muito difícil de ter o Safra contratando o gestor do BTG Pactual. Então, normalmente, eles têm uma hierarquia aí dentro da mesma instituição. Então, você pode estar observando qual instituição você gosta mais e qual que você acha que é mais segura também para administrar os seus recursos. Daí, então, dentro desses gestores e administradores, vai ter toda uma equipe ali que eles vão estar fornecendo e criando os regulamentos, marcando a mercado, né? Informando marcação a mercado, vai ser informar quanto que vai estar valendo a cota daquele fundo todos os dias, né? Ele tem que informar quanto que está valendo, são os direitos do cotista. Ele tem que ter acesso ao regulamento, ser informado dos rendimentos e valores do fundo quando solicitados ao administrador e receber mensalmente os extratos da onde ele colocou para ser recebido. Normalmente é recebido pelo e-mail, mas também pode ser recebido em formas por cartas, aí, ainda mais se for relacionado a assembleias de cotistas, daí pode ser mandado uma carta para casa da pessoa. Então é interessante você ter um e-mail ativo e também informar o seu endereço de correspondência corretamente, para você saber de tudo que está acontecendo. Então, se você tem alguma dúvida sobre esse tema, informe abaixo aí nos comentários que nós podemos estar resolvendo. Nas próximas aulas, né, nos próximos vídeos, nós vamos estar continuando falando sobre esse tema e vamos falar sobre outras características dos fundos. Até lá, bom estudo!